Olá, sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje em dia, todo mundo fala que dados são o novo petróleo, não é mesmo? E empresas gigantes como Google e Netflix, bom, elas não chegaram onde estão por acaso. Elas simplesmente dominaram a arte de transformar dados brutos em decisões super inteligentes. E a espinha dorsal de boa parte dessa mágica, especialmente no universo Python, é uma biblioteca chamada Pandas. Então fica a pergunta, o que faz o Panda ser tão especial assim? Se alguém já deu uma pesquisada sobre ciência de dados, com certeza já esbarrou nesse nome. Hoje, a gente vai desvendar por que ele é considerado a ferramenta que não pode faltar no kit de qualquer analista de dados. E tudo isso começa com o Python. Mas por que Python? Bom, pense nele como um verdadeiro canivete suíço para programação. É fácil de aprender, super versátil e, o mais importante, tem um ecossistema de bibliotecas que fazem todo o trabalho pesado para a gente. E bem no coração desse ecossistema, existe uma biblioteca que é tipo o ponto de partida obrigatório para quase toda a jornada com dados. É a ferramenta que coloca ordem no caos. E é aqui que a nossa história realmente começa. E essa ferramenta é o Pandas. E olha, o apelido de canivete suíço não é nenhum exagero, viu? Se a gente precisa carregar, limpar, transformar, juntar ou analisar dados, pode apostar que o Pandas é a ferramenta certa para isso. Tá, mas o que é o Pandas, em termos bem simples? Pensa nele como uma versão super poderosa do Excel ou do Planilhas Google, só que morando dentro do código Python. Ele foi feito para tornar um trabalho com dados em formato de tabela, sabe, linhas e colunas, algo rápido, fácil e muito intuitivo. E aqui vai uma curiosidade bem legal. O nome não tem nada a ver com urso, tá? Ele vem de Panel Data, que é um termo de econometria para dados que acompanham várias coisas ao longo do tempo. Ou seja, desde o comecinho ele já foi construído para lidar com dados complexos. Então, o que ele faz na prática? Basicamente, tudo que a gente precisa fazer antes da análise de verdade. Ele pega aqueles dados brutos, bagunçados e ajuda a gente a dar um trato neles. Permite explorar e entender rapidinho o que está acontecendo ali. É a etapa de preparação crucial que alimenta tudo, desde gráficos bonitos até modelos complexos de machine learning. Mas como é que o Pandas faz tudo isso? A mágica toda está em duas estruturas de dados principais, as séries e o data frame. Vamos entender cada uma delas. Vamos começar pela series. Pensa nela do jeito mais simples possível. É como uma única coluna de uma planilha. É um objeto que guarda os dados e, o mais importante, cada dado ali tem um rótulo, um índice, que identifica ele. Bom, se uma series é uma coluna, então um data frame é a planilha inteira. É a estrutura de dados que a gente mais usa no Pandas, sem dúvida. É basicamente uma coleção de series que dividem o mesmo índice, criando aquela estrutura familiar de linhas e colunas que todo mundo conhece. Olha só um exemplo perfeito, o famoso conjunto de dados íris. Cada coluna, tipo o comprimento da sépala ou a espécie da flor, é uma series. Todas elas juntas formam um data frame. É igualzinho a uma planilha, só que com a vantagem de que a gente pode manipular e analisar tudo isso com o poder do Python. E isso nos leva a uma pergunta muito comum. Ué, por que não usar o Excel? É uma pergunta justa. As duas ferramentas trabalham com tabelas, mas elas foram construídas com propósitos bem diferentes em mente. Esse número aqui já diz muita coisa. Uma única planilha do Excel tem um limite bem rígido, pouco mais de 1 milhão de linhas. Para muita coisa, isso é mais que suficiente. Mas no mundo do Big Data, com arquivos de milhões ou até bilhões de registros, esse limite é ultrapassado rapidinho. E aqui a diferença fica ainda mais gritante. Com o Pandas, o limite é a memória RAM do computador, o que permite trabalhar com um volume de dados absurdamente maior. Fora que ele é de graça, é perfeito para automatizar tarefas repetitivas e se encaixa como uma luva em todo o ecossistema de ciência de dados. O Excel é ótimo para tarefas manuais, mas o Pandas brilha onde a escala e a automação são essenciais. E aí, se convenceu? Ótimo, porque a melhor parte é que começar a usar o Pandas é incrivelmente fácil. Vamos ver rapidinho como instalar. O jeito mais fácil, principalmente para quem está começando, é usar a distribuição Anaconda. Pense nela como um kit de ferramentas completo para a ciência de dados. Quando se instala um Anaconda, o Pandas já vem junto, com um monte de outras ferramentas essenciais. Tudo já configurado e pronto para usar. Agora, para quem prefere uma abordagem mais limpa, ou já tem o Python instalado, dá para usar o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python. É só abrir o terminal e digitar um comando simples, pip install pandas. E pronto, a biblioteca é baixada e instalada. Simples assim. No fim das contas, o Pandas é muito mais do que só código. Ela é uma ponte.
Uma ponte que nos leva dos dados brutos e bagunçados até os insights claros, que geram ação. É a ferramenta que nos permite fazer perguntas aos nossos dados e, o mais importante, entender as respostas que eles nos dão. E com isso a gente encerra essa visão geral do Pandas. A questão que fica agora é, com essa ferramenta poderosa em mãos, qual é o primeiro insight que vai ser descoberto? Que história os seus dados estão esperando para contar? A jornada para descobrir isso começa agora.